Graça e paz, amados, graça e paz, mais um domingo em nossos lares e tendo a certeza de que Deus, Ele está conosco, Deus está conduzindo a igreja dele, os irmãos, cada um em seu lar, né? E eu creio que Deus está na condução de todas as coisas. Pastor Elimar, Igreja Batista Encomendador Venâncio, mais uma vez aqui com vocês, através das redes sociais, para trazer uma mensagem dentro do livro de Abacuque. E hoje nós vamos fechar praticamente a exposição no livro de Abacuque. O livro de Abacuque eu entendo que é um momento assim propício para falarmos daquele contexto, fazendo uma aplicação para a situação que nós estamos vivendo. E para hoje, capítulo 3, versículo 1, versículo 19 de Abacuque. Deus é soberano na sua forma de agir. Esses últimos versículos de Abacuque nós podemos resumir no seguinte pensamento: em meio às tribulações e frustrações da vida, Deus nos conduz à verdadeira adoração pelo que Ele é, pelo seu cuidado e como nos salva. Foi exatamente isso que Abacuque experimentou nesse momento de crise em que estava vivendo a nação de Judá, que estava prestes a ser deportada para o cativeiro babilônico. O livro de Abacuque, meus amados, se resume em duas queixas do profeta, duas respostas de Deus e uma oração do profeta, praticamente um monólogo final. O profeta se queixa do pecado do povo de Judá. Capítulo 2, versos 2, 3 e 4, depois Abacuque se queixa da forma como Deus trataria a situação do pecado do povo. Capítulo 1, versículo 2, ele também para ouvir Deus. Capítulo 2, versículo 1, e ouve e registra, escreve. Capítulo 2, versículo 3, os detalhes de como Deus agiria diante da situação. E por fim, Abacuque, ele adora a Deus. Observe que o livro começa com duas queixas e termina com uma adoração. As duas primeiras orações do profeta foram de desabafo, foram de lamento, indignação, descontentamento. A terceira oração foi uma oração de adoração ao Senhor. As frustrações e tribulações da vida são sinônimos de fracasso ou derrota. São meios pelos quais Deus ele se manifesta, nos conduzindo cada vez mais a uma adoração a Ele. A Bíblia nos dá exemplo de vários homens de Deus que tiveram essa experiência. Jó, depois de suas tribulações e frustrações, adorou o Senhor dizendo: antes te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Isaías, depois de frustrado e atribulado pela morte do rei Uzias, adorou o Senhor dizendo que no dia da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Agora Abacuque, depois de frustradas lutas contra a vontade de Deus e em meio às tribulações do pecado do povo e da iminente opressão dos babilônicos, ele adora a Deus dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja mantimento nos campos, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Em meio às tribulações da vida, frustrações da vida, Deus ele nos conduz à verdadeira adoração pelo que Ele é, pelo seu cuidado e como nos salva. Neste capítulo 3, Abacuque ele é levado a adorar ao Senhor pelo que Ele é e pelo que Ele fez, como também nos salva. A oração em forma de cântico é composta aqui, cântico que reconhece o senhorio de Deus, suas obras e salvação pelo seu povo. A palavra de Deus nos exorta que os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor livra de todas elas. Salmo 34, versículo 19. Meus irmãos,
Sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence as provações, ela produz perseverança. Tiago, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Aprendemos neste livro de Abacuque, meus amados, que em meio às tribulações e frustrações da vida, Deus nos leva a adorá-lo pelo que Ele é. Até no capítulo 2, versículo 1, a mente de Abacuque estava fechada. Então Deus fala pela segunda vez e lhe diz para escrever, registrar. Capítulo 2, versículo 3, versículo 4. A visão num cartaz, num quadro, para que ele e todos que passassem pudessem ler e lembrar e anunciar. A partir daí, os planos de Deus começam a fazer sentido para o profeta Abacuque. Parece que o exercício de escrever e ler as promessas de Deus o recobrou a memória. Abacuque começa a ver Deus como Ele é e lembra dos grandes feitos que fazia na vida dos hebreus, Israel e Judá. Capítulo 3, versículo 2. Agora o profeta não mais questiona Deus. Ele glorifica a Deus. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Ele adora a Deus pelo que Ele é. Tu és Deus, Tu és Santo de Israel, Tu és o grande eu sou. Agora, com a sua mente em Deus, Abacuque pede a Deus que faça novamente, naqueles dias, o que outrora tinha feito pelo seu povo. Realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo, faze agora, em nosso tempo, as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também a vejamos. Versículo 2, parte B do capítulo 3. Muitas vezes focamos a nossa atenção em experiências dolorosas do presente e ainda naquelas do passado. Sentimentos que foram feridos, perdas, sonhos frustrados, e ao lembrarmos continuamente desses fatos, acabamos perdendo a visão de quem é Deus. Não é verdade? É assim que acontece conosco. No cativeiro babilônico, o profeta Jeremias, que também viveu o exílio babilônico, escreveu os poemas do livro de Lamentações para tentar expressar a angústia e sofrimento que o seu povo passava naquele tempo. Ele mesmo confessa que mantinha sua mente continuamente em pensamentos de dor. Ele vai dizer o seguinte: minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Lamentações 3:20. Então ele escreve para não focar nos problemas. Lamentações 3:21. Ele vai dizer o seguinte: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Os versos 4 e 8 nos mostra que, com uma visão renovada de quem é Deus, de fato, Abacuque o exalta pelo seu poder, exalta Deus pelo seu governo. Então, em meio às tribulações e frustrações da vida, Deus forja o nosso caráter, nos atrai mais para perto dele. Esse processo, às vezes doloroso, nos ensina que Deus é Deus e nós somos simplesmente mortais que carecemos da sua salvação. Então, meus amados, em meio às tribulações e frustrações da vida, Deus nos conduz à verdadeira adoração pelo que Ele é, pelo seu cuidado e como nos salva. Em meio às tribulações e frustrações da vida, Deus nos leva a adorá-lo pelo seu cuidado. Versículo 9, versículo 16 do capítulo 3. Agora, diferente do início do livro, Abacuque não tem mais uma visão de um Deus indiferente à necessidade do seu povo. Abacuque agora vê um Deus que cuida, que está sempre preparado para defender e lutar pelo seu povo. Ele adora dizendo: preparaste o teu arco, pedistes muitas flechas. Versículo 9, com a ira andastes a passos largos por toda a terra e com indignação pisoteaste as nações.
Saístes para salvar teu povo, para libertar teu ungido, esmagaste o líder da nação ímpia, tu desnudastes da cabeça aos pés. Versículo 12, versículo 13. Meus amados, as tribulações não estavam terminando. Elas iriam começar, como nos mostra o versículo 16. Então Abacuque, em meio às tribulações, tem uma mudança significativa de questionador, de reclamador, ele passa a ser um adorador. Às vezes somos como a sanguessuga, só queremos e queremos mais, murmuramos, reclamamos pelo simples fato de Deus não responder uma oração. Nos esquecemos de que Ele já nos respondeu e do que Ele já fez e do que Ele já nos fez sem precisar pedir. Então deixamos de adorar como deve ser adorado. Meus amados, às vezes em meio às tribulações e frustrações, achamos que estamos abandonados no mundo, desenvolvemos a síndrome do coitadinho, não existe ninguém por mim. No verso 13, Abacuque adora a Deus dizendo que saíste para salvar o teu povo escolhido, saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido. Pode parecer estranho para muitos que na sua imaginação Deus está distante, seu reino é invisível. Salmo 34, versículo 18 diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. E Abacuque diz que o Senhor, em meio às tribulações, sai para salvar seu povo. Meus amados, a máxima da presença e do cuidado de Deus entre os homens foi Jesus. João nos diz, em João 1,14, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como o unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Desde a fundação do mundo, meus amados, Deus já estava preparando e cuidando de tudo para salvar o seu povo, para nos salvar. Jesus veio, habitou com os homens, experimentou suas fraquezas e as levou para a cruz para que os seus escolhidos pudessem vencer a morte e serem salvos. Então, meus amados, em meio às tribulações e frustrações da vida, Deus nos conduz à verdadeira adoração pelo que Ele é e pelo seu cuidado e como nos salva. E em terceiro lugar, meus amados, em meio às tribulações e frustrações da vida, Deus nos leva a adorá-lo por sua salvação. Versículo 17, versículo 19. Abacuque pode ter passado aqui por tribulações mais amargas de sua vida, porém, ele deixa registrado canções mais doces que consolam o povo de Deus em meio às suas provações. Ele vai dizer o seguinte: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como os do servo, Ele me habilita a andar em lugares altos. Aleluia! Abacuque não questiona mais a Deus sobre o caos iminente, sobre a crise. Ele não questiona mais a forma como Deus agiria para salvar seu povo. Ele se dá por satisfeito pelo fato de que Deus os salvaria. A prova desta mudança está no versículo 16, parte B, quando ele diz: tranquilo, esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Abacuque por fim adora a Deus, satisfeito pela salvação e não pelos bens que possuía. Será que no nosso contexto, João 3,16 não serve mais de consolo e paz para que adoremos a Deus?
ainda que o mundo e os homens maus nos tirem, nos prive de tudo nesta vida, uma coisa ninguém pode nos tirar: a salvação garantida em Cristo Jesus. É nisso que nós temos que glorificar a Deus e louvá-lo pelo que Ele é. É muito egoísmo nosso questionar e esperar que Deus satisfaça nosso capricho, uma vez que Ele já fez tudo por nós, nos enviando Jesus para morrer na cruz para nos salvar. O que temos, possuímos, é por sua graça, é por seu favor, e não porque merecemos. Então, adoremos mais o Senhor, não por aquilo que possuímos, por aquilo que conquistamos, adoremos pelo dom que Ele nos deu, a salvação em Cristo Jesus. Assim como o Senhor, Ele preservou Judá, salvou Judá, o Senhor também, Ele tem preparado uma salvação dos nossos dias para o seu povo. Eu não sei, não posso sondar por quais tribulações e frustrações você está passando, mas uma coisa posso lhe dizer com certeza: este é um dos meios pelos quais Deus usa para nos atrair para Ele. Os momentos de crise, os momentos desafiadores, os momentos de dificuldades. Não posso mensurar a perda que você sofreu, a dor que você está sentindo, a frustração que o oprime. De uma coisa eu sei: seus sofrimentos são como oportunidades que surgem para que Jesus tenha acesso ao seu coração. Abacuque, em meio às tribulações que o cercava e o oprimia, ele pôde cantar: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é minha força. Ele faz os meus pés como do servo. Ele me habilita a andar em lugares altos. Se você quer ter certeza de uma vida, de que mesmo em meio às tribulações, Deus pode ser a sua salvação, meu querido, você precisa se entregar a Cristo Jesus, pois Ele é a nossa salvação. Hebreus 9, versículo 28 diz: assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma vez para tirar os pecados de muitos, e aparecer segunda vez, não para tirar pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Meu querido, substitua o sofrimento pela esperança, substitua o medo pela esperança. Abrace agora a salvação que lhe está proposta em Cristo Jesus. É um período de crise? Sim. É um momento de pavor? Sim. É um momento tenso? Sim. Mas o Senhor, Ele está perto e pronto, preparado para nos defender dos maus e nos salvar. Meu querido, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. E eu quero que você entenda desse capítulo 3 de Abacuque, que em meio às tribulações e frustrações da vida, Deus nos conduz à verdadeira adoração, pelo que Ele é, pelo seu cuidado e como nos salva. Quero orar por você neste momento, amém? Ó Deus, eu não posso mensurar a dor. Eu não posso, Pai querido, mensurar, ó Deus, o sofrimento, a perda. Eu não posso, ó Deus, nem imaginar o que esta pessoa possa estar passando, este querido possa estar passando.
Mas uma coisa eu sei, que o Senhor está pronto para salvar. O Senhor está pronto para consolar. O Senhor está pronto para, em meio às crises e situações adversas, colocar um hino de louvor em nossos lábios. E eu quero te pedir agora, Deus, faça isso nesta vida. Faça isso agora, ó Pai, para esta vida que tanto necessita do Senhor. E aqueles que estão abrindo o coração para o Senhor, entregando suas vidas ao Senhor, reconhecendo a salvação em ti mediante Jesus Cristo. Escreva o teu nome, Pai, o nome deles no livro da vida, pois assim eu oro e assim te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido? Deus possa te abençoar. E nós vamos prosseguir por aqui com outras mensagens e hoje nós finalizamos a exposição, a mensagem de Deus no livro de Abacuque. Deus te abençoe. Amém.